Olá! Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o livro 10% Humano, de Elana Collin. Esse livro é muito interessante para quem gosta de biologia, para quem quer entender um pouco sobre os micro-organismos que vivem no nosso corpo. E ele começa, então, a autora começa falando sobre a história da vida dela, né? Uma coisa que aconteceu que fez com que ela começasse a fazer essa pesquisa mais longa a respeito dos micro-organismos. Então, ela é uma pesquisadora, é uma bióloga, e aí ela foi fazer uma pesquisa a respeito dos morcegos na Malásia. Então ela passou um tempo na floresta e nesse tempo na floresta ela foi picada por alguns carrapatos. E aí, tudo bem, na época ela só tirou os carrapatos da pele, seguiu fazendo a pesquisa dela, mas quando ela retornou para casa, ela se deu conta de que os carrapatos tinham causado uma infecção muito grave. Então ela começou a ter vários sintomas muito ruins por causa dessa infecção que os carrapatos acabaram passando para ela. E aí, ela então fez um longo tratamento com antibióticos e acabou melhorando, o que foi ótimo. Mas, ao mesmo tempo, ela percebeu que ela começou a sentir sintomas muito sérios também na pele, no intestino, no sistema imunológico. Ela sentiu que ela estava pegando todo tipo de virose. Então ela sentiu esse enfraquecimento e ela se deu conta de que os antibióticos que ela usou não só mataram as bactérias ruins, como também as bactérias boas, as bactérias que viviam no corpo dela em perfeita harmonia. E aí ela começou uma série de pesquisas a respeito dessas bactérias, né, para entender melhor o funcionamento delas, como que elas viviam em perfeita harmonia, quais bactérias vivem em cada órgão e qual a função que elas executam. Então ela traz várias pesquisas e várias coisas interessantes, informações muito interessantes e muito ricas a respeito dessas bactérias. E duas coisas que me chamaram a atenção é que ela fala, né, sobre esse problema dos antibióticos, né, que a gente tem os antibióticos como um recurso muito positivo. Por exemplo, para ela foi fundamental o uso do antibiótico, porque ela realmente estava com uma infecção muito grave. Mas a gente tem hoje um uso indiscriminado do antibiótico, né? Então, às vezes um bebê, uma criança é submetido a várias doses de antibiótico e isso pode causar inúmeros problemas, inúmeros déficits, né, em termos das bactérias que eles têm no corpinho. Então, pode ser que mate as bactérias boas que existem nos corpos, né, tanto de crianças quanto de adultos. E aí a gente precisa ter um cuidado com isso, né, porque muitas vezes o nosso corpo, o nosso sistema imunológico é capaz de matar, né, os invasores sem que a gente precise usar os antibióticos. E aí, é claro, isso depende muito do que o médico que vai te atender vai recomendar e da tua consciência também, do teu conhecimento a respeito desse assunto. Então, outro aspecto que eu achei bem interessante comentar é a respeito da alimentação. Então ela traz aqui que muitas doenças acontecem justamente porque a gente deixou de se alimentar com aquilo que a gente era para se alimentar, né? Que é aquilo que vem da terra. As frutas, os legumes, as hortaliças, enfim, tudo aquilo que vem da natureza. A gente deixou de ter essa alimentação baseada na natureza para ter uma alimentação baseada naquilo que é industrializado. E aí isso causa muitos problemas justamente porque aqueles alimentos industrializados têm bactérias que podem prejudicar o nosso organismo e causar doenças, enquanto que aqueles alimentos que vêm da natureza têm as bactérias corretas, que a gente deveria nutrir o nosso corpo tanto com os nutrientes, né, contidos nos alimentos, quanto com essas boas bactérias que existem na natureza. Então, conforme a gente vai usando muitos antibióticos, a gente vai deixando de se alimentar com as coisas da natureza, a gente está causando aí um déficit muito grande na população de micro-organismos que vivem no nosso corpo. E é claro que eu não poderia deixar de falar um pouco sobre parto e amamentação, que são assuntos muito importantes para mim, é claro, como doula, mas que também fazem muito sentido quando a gente para pensar biologicamente falando, né? Porque o parto, ele proporciona ali uma série de boas bactérias para aquele bebê que está nascendo. Então, quando o bebê nasce de parto, ele é colonizado pelas bactérias vaginais e intestinais da mãe. Isso é muito rico para que ele possa compor a própria microbiota dele.
Além disso, no contato pele a pele e na amamentação, também são transmitidos micróbios muito importantes para que esse bebê possa ter uma boa digestão, um bom sistema imunológico, todas essas coisas. Então, quando a gente fala da importância do parto normal, da importância da amamentação, a gente está falando, né, também desse lado biológico e dessa colonização de boas bactérias. E é isso que a gente precisa para os nossos bebês, né? E eu lembrei, quando eu estava lendo esse livro, de uma situação, quando eu era criança, tinha uma amiguinha da escola e falou pra mim, assim, que ela tinha nascido de cesárea, então ela tinha nascido limpinha, e eu, portanto, que nasci de parto, nasci sujinha. E é bem engraçado isso, porque na época eu nem entendi direito o que ela falou, enfim, fiquei meio pensativa, né? Mas hoje eu entendo completamente que a gente tem na nossa sociedade essa crença, né, que é passada inclusive para as crianças, de que aquilo que é moderno, aquilo que é medicalizado é melhor. E não, a gente precisa ensinar para as nossas crianças que o parto normal é sujinho porque ele tem que ser sujinho, né? Porque a gente precisa de todas aquelas bactérias, de toda aquela sujeira presente no parto, justamente para colonizar o bebê e para fortalecer a saúde desse bebê. Então é muito importante que a gente comece a propagar as informações mais corretas a respeito desse tema. E para encerrar, eu queria ler uma parte do livro que resume muito bem o que eu penso e o que eu gostaria de transmitir, né, a respeito dessas bactérias e desse processo, né, de parto e de amamentação. Então, a autora, Lana Collin, fala o seguinte: até recentemente eu tinha poucas convicções no tocante ao nascimento e à criação de bebês. Eu apenas confiava que a medicina moderna forneceria os melhores cuidados para mim e meu filho. Hoje continuo confiando, mas somente se as coisas derem errado. Se não, se tudo correr bem, fico com a natureza, o processo de parto usado pelos mamíferos por milhões de anos e o leite que evoluiu de forma a ser perfeito para aquele humano em crescimento. Transmitir uma microbiota que não consista nos micróbios da pele da minha barriga e das mãos dos obstetras e enfermeiros é agora uma prioridade para mim. Se a cesariana for a única opção, pretendo imitar a natureza, esfregando meu bebê com micróbios vaginais, como sugere Maria Glória Domingues Belli. Quanto à amamentação, sinto-me preparada para conseguir o máximo de informações, força e apoio para enfrentar dias difíceis de dor, exaustão e inexperiência com um novo bebê. Espero ser capaz de dar de mamar de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. 6 meses de amamentação exclusiva, com amamentação adicional até os 2 anos ou além. Esse é meu objetivo e minha escolha consciente. E é exatamente essa última frase que eu acho muito importante estar na nossa mente, né? Que esse é o objetivo e escolha consciente, ou seja, ela buscou essa informação, ela sabe o que é melhor para o bebê dela e ela tomou uma decisão. Então é isso que eu desejo para todas as gestantes e todas as famílias, né? Que todos possam buscar essa informação, entender o que é melhor para si, para sua família, para o seu bebê e possam tomar essa decisão consciente, para que o seu bebê possa ter os benefícios de um parto normal, de uma amamentação, do que for, né, que seja melhor para ele. E por favor, me contem aqui se vocês gostaram desse resumo e se vocês vão ler esse livro.